A trajetória de Mike Tyson pelo mundo do boxe está escrita em letras douradas de tinta indelével, fabricada com o sangue, suor e lágrimas de todos aqueles que um dia tentaram derrotá-lo no ringue. Alguns mais confiantes que outros, Iron Mike tem uma longa lista de oponentes que ficaram estendidos sobre as lonas dos ringues mais míticos ao redor do mundo ao longo de décadas. No vídeo de hoje, trago a você uma contagem repleta de jabs explosivos, ganchos diretos na alma e combinações sádicas de golpes que valeram ao campeão peso pesado, mais jovem da história, não apenas o título de alvo a ser batido por muitos, mas também a reputação de uma fera temida por muitos só de vê-la se aproximar. Espero que esteja confortável, porque o nível de agressividade e violência que está prestes a testemunhar o prenderá até o final do vídeo e não o soltará até que a contagem de segurança se encerre. Pronto para embarcar em uma nova viagem no tempo? Vamos lá! Mike Tyson vs Donnie Long. Era 9 de outubro de 1985, quando Mike Tyson e Donnie Long atenderam ao chamado do destino para enfrentar-se no Trump Casino Hotel, em Atlantic City, Nova Jersey. Ao lado deles, subiria o lendário Frank Cappuccino, presente em tantas lutas relevantes, somando-se ao que se esperava ser a primeira luta de Tyson contra um adversário legitimamente poderoso. O recorde profissional de Mike estava imaculado, com 8 vitórias por nocaute, enquanto Donnie lutava para se manter como um oponente a ser vencido, com 15 vitórias, 10 por nocaute e 3 derrotas. Após o início do combate, Tyson atacou com golpes poderosos direcionados à cabeça de Long. Isso fez com que Donnie não tivesse outra opção senão contornar o ringue e tentar superar a complexa situação de longe com seu jab. Contra sua vontade, ele foi atingido por um grande gancho de esquerda que tinha potência suficiente para mandá-lo para as cordas e fazê-lo cair de costas a apenas 37 segundos de luta. Depois de se levantar na contagem de 3, Tyson, já enfurecido pela ousadia de Long ao se reerguer, lançou uma saraivada que o fez ajoelhar-se no minuto como um segundo. Agora, Long se levantaria na contagem de 2, como uma criança mimada que não podia aceitar ou não a vitória, apenas para receber um gancho de esquerda curto que dobrou seus joelhos e o enviou ao chão pela terceira vez. This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but give Tyson credit, that's it. Wow. A regra dos 3 derrubadas não estava em vigor nesta luta. Mas, mesmo sem começar a contagem de segurança, Frank Cappuccino percebeu que Long já não era mais um adversário para Tyson e decidiu interromper a luta antes de expô-lo a um nível de dano muito mais severo. Após esse brutal nocaute, a 1 minuto e 28 segundos do primeiro round, Mike apenas enviou um beijo letal para a câmera. Mike Tyson versus Mitch Green 20, de maio de 1986. Para muitos, apenas mais um dia. Para os conhecedores da história do boxe, a grande noite em que Mike Tyson e Mitch Green mediram forças no Madison Square Garden, em Nova York. Além de sua participação, George Colon, George DeGabriel e Pat Dolan desempenhariam papéis importantes na luta, agindo como juízes. O olhar crítico de cada um deles deveria apontar um vencedor claro, no caso de os punhos dos lutadores não conseguirem para o final dos 10 assaltos programados, com Mike Tyson, uma fera que ostentava um histórico limpo de 20 vitórias, 19 por nocaute, e Mitch Green, que acumulava 16 vitórias, 10 por nocaute, uma derrota e um empate. Antecipava-se um verdadeiro duelo de titãs. Após ouvir a campanha que marcava o início da batalha, Tyson se ocupou em pressionar Green o tempo todo. Em 3 ocasiões, conseguiu fazer voar a proteção bucal de seu oponente e, em outras tantas, o deixou em estado de choque, com golpes curtos e devastadores diretos à cabeça e ao corpo. No entanto, Green mostrou do que era feito ao não cair diante do poder da lenda Iron Mike,
defendendo-se com rajadas duras toda vez que Tyson abria sua guarda. And every time Mitch Green moves backwards, you notice that there is no mouthpiece in Mitch Green's mouth. He was knocked out by left hook. Não há dúvida de que a multidão de mais de 6.500 pessoas experimentou muitos momentos de emoção e, embora, durante os últimos assaltos, tenham demonstrado seu descontentamento com coros de vaias. Tyson nunca colocou Green em perigo, exceto uma vez nos primeiros episódios, quando se pensou que ele cairia ao chão após 2 diretos ao corpo. Após 10 emocionantes e exaustivos rounds, Mike Tyson venceu Mitch Green por decisão unânime dos juízes. Another day in the classroom. Big left hand to end things. His 21st straight win and his many fights, Mike Tyson. Mike Tyson vs Frank Bruno em 1989, mais precisamente em 25 de fevereiro, Mike Tyson e Frank Bruno fizeram história ao se enfrentarem no Las Vegas Hilton Center, em Nevada. Foi a primeira defesa de Tyson do título mundial de peso pesado da revista The Ring, a quinta do título mundial de peso pesado da Federação Internacional de Boxe, a sétima do título mundial de peso pesado da Associação Mundial de Boxe e a oitava do título mundial de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe. Uma multidão anunciada de 9.860 pessoas enchia o recinto e o preço médio do bilhete era de $700. Era a primeira luta de Tyson em 8 meses. Antes disso, ele nunca havia ficado tanto tempo fora do ringue. Todos estavam na expectativa. A máquina Iron Mike iniciou a luta com o pé direito. Em seu corner, desferiu um direto curto na mandíbula de Bruno com força suficiente para derrubá-lo. Richard Steele, árbitro da luta, contou até 8 para permitir que Bruno se levantasse com a cabeça lúcida. Bruno começou a jogar sujo ao desferir um golpe na nuca de Tyson, razão pela qual um ponto foi descontado de seu desempenho na pontuação dos juízes. Mas no final do round, ele se recuperou. Usou seu hábil punho direito para atingir Tyson com força suficiente para imobilizá-lo por um momento, seguido de um gancho de esquerda que o pegou em cheio. Os joelhos do campeão, que até então parecia inabalável, dobraram, e ele não teve escolha a não ser recuar. Como todo bom guerreiro, Tyson soube renascer das cinzas e vencer Bruno por nocaute técnico a 2 minutos e 55 segundos do 5º episódio. Mesmo assim, após a luta, ele elogiou o poderoso golpe que recebeu, garantindo que foi mais forte do que o soco que Tony Tucker lhe deu. Mike Tyson versus Peter McNeely. Quebrando seu próprio recorde de retorno ao ringue, após muito tempo afastado, chegamos a 19 de agosto de 1995, data em que Mike Tyson voltou a ficar sob os holofotes para enfrentar Peter McNeely. O MGM Grand, em Las Vegas, Nevada, teve a sorte de ser o local desta luta, descrita como um sucesso financeiro avassalador. Como não seria? Era a primeira luta de Tyson em 4 anos, devido à sua condenação à prisão. Foi uma luta muito aguardada, que estabeleceu um novo recorde de vendas de pay-per-view. A luta durou apenas 89 segundos, o suficiente para Mike causar estragos no ringue. McNeely começou a luta atacando Tyson agressivamente, pensando que ele estaria fora de forma devido ao tempo na prisão. Mike conseguiu evitar os golpes selvagens de um oponente que nem mesmo conseguia dimensionar o perigo que o ameaçava, e conectou um gancho de direita que o derrubou na lona em menos de 10 segundos de luta. Após contar até 8, Mills Lane, o árbitro, McNeely se levantou para continuar atacando Tyson agressivamente. Ambos trocavam golpes em um canto quando se passou o primeiro minuto do round. Menos de 20 segundos depois, Tyson conectou um gancho de direita carregado com força suficiente para derrubar McNeely pela segunda vez. Mills Lane said stop that nonsense because they were starting to butt heads.
foi quando Vinny Vecchione, treinador de McNeely, pulou no ringue para evitar que seu lutador sofresse mais danos. Este ato simples, mas covarde, foi suficiente para que Mills Lane interrompesse a luta e desse a vitória a Tyson, por desqualificação. Mike Tyson versus James Smith. De volta a 1987, para ser mais preciso, em 7 de março, no Las Vegas Hilton Outdoor Arena, em Nevada, aconteceu o evento Mike Tyson vs James Bone Crusher Smith, uma luta que ficou registrada na história, apesar de seu desfecho controverso. Ao contrário do oponente anterior, James e sua equipe decidiram não fugir como ratos ao primeiro sinal de perigo. Na que seria a primeira defesa de Tyson do título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe e a primeira defesa de Smith do título mundial dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe, ambos os lutadores estavam mais do que dispostos a chegar até o final dos 12 rounds programados. O histórico imaculado de Tyson, com 28 vitórias, 26 por nocaute, o tornava o grande favorito contra Smith, com 19 vitórias, 14 por nocaute e 5 derrotas. Talvez a luta tenha se estendido tanto porque, em vez de atacar, Smith resistiu ao ponto de receber 2 penalizações de 1 ponto de Mills Lane, o árbitro. Jab by Tyson. Hand by Smith. Nowhere near its mark. Tyson unloading on Smith. Por suas tentativas descaradas de agarrar Tyson sentiu tanta frustração durante a luta, devido às defesas táticas de seu oponente, que decidiu se envolver em empurrões entre os rounds, na esperança de gerar em Smith a fúria suficiente para iniciar uma boa troca de golpes. Mas a intensidade que Tyson emanava raramente era recíproca, o que fez com que a luta se estendesse até o final dos 12 rounds, com um predador tentando caçar uma presa que jogava pelo seguro. No final, Dalby Shirley pontuou 119-107, José Juan Guerra pontuou 119-107 e Lou Tabat pontuou 120-106, todos a favor de Tyson. Assim, ele foi proclamado o vencedor por decisão unânime dos juízes em uma luta que poderia ter rendido mais, mas que registrou sua passagem pela história da disciplina, tratando-se da unificação de títulos. Mike Tyson versus Tony Tucker. Seguindo a linha de lutadores que conseguiram encerrar uma luta contra Iron Mike de pé, mas isso não significa que não tenham sofrido punições horrendas pelos punhos da jovem máquina de nocautes, chegamos ao 1º de agosto de 1987. No ringue do Las Vegas Hilton Center, em Nevada, ocorreu outra luta pela unificação de títulos, desta vez entre Mike Tyson e Tony Tucker. Com Mills Lane como árbitro, era a primeira defesa do título mundial dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe para Tucker, a segunda defesa do título mundial dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe para Tyson, assim como a terceira defesa do título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Esta foi a luta final do torneio de unificação de pesos pesados da AJBO, que manteve milhares de fãs ao redor do mundo, expectantes por ser uma luta entre 2 lutadores invictos. O histórico limpo de Tyson alcançava 30 vitórias, tendo conquistado 27 delas por nocaute, enquanto o recorde de Tucker o superava com 34 vitórias, sendo 29 por nocaute. Era algo completamente incomum e parecia que, finalmente, havia chegado o lutador que faria Tyson experimentar sua primeira derrota. Durante a luta, Tyson teve dificuldades para conectar mais de um golpe, pois Tucker agiu muito bem livrando-se de uma batalha de sobrevivência. O estilo agressivo de luta de Tucker permitiu que ele abalasse a cabeça de Tyson com golpes de direita fortes nos primeiros assaltos. Technically speaking, no one gave Tucker, and we always felt that he was susceptible to take jabs. Another right hand. Mas, depois do 4º episódio, o promissor adversário começou a perder força, e foi então que mudou para o modo sobrevivência para ultrapassar as 12 rodadas programadas. Ele permaneceu firme à distância, deslocou-se pelo ringue, esquivou-se dos duros ataques explosivos que Tyson enviava com seus punhos e, ocasionalmente, conseguia neutralizar os ataques de uma besta que ninguém havia conseguido domar anteriormente. Foi apenas
nos 2 últimos terços da luta, que Tyson desferiu grandes golpes. Embora Tucker tenha mostrado que não estava morto em combate ao conectar um gancho de esquerda contundente em sua cabeça durante o último assalto. Após uma longa batalha, os 3 juízes votaram por Tyson. Phil Newman registrou uma pontuação de 119 a 111. Julio Roldan marcou 118 a 113. E Bill Graham somou 116 a 112. Após a luta, os especialistas na imprensa esportiva afirmaram que não houve derrubadas precisamente porque Tony Tucker teve a inteligência de mudar seu estilo de luta para adotar estilos que haviam frustrado Iron Mike em lutas anteriores. Mike Tyson versus Tony Tubbs. Um Tony que não soube como se adequar ao estilo agressivo de luta de Tyson para resistir a ele no ringue foi Tony Tubbs. Em 21 de março de 1988, Tubbs enfrentou Tyson no ringue do Tokyo Dome, em Tóquio, Japão, em uma luta programada para durar 12 assaltos, mas que teve um final extremamente prematuro. Esta foi a 3ª defesa de Tyson do título dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, a 5ª do título dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e a 6ª do título dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Com um histórico profissional de 33 vitórias, conseguindo 29 delas por nocautes, Tyson continuava sendo o grande favorito contra as 25 vitórias, 16 por nocautes e uma derrota de Tubbs. Dado histórico, esta foi a 2ª luta pelo título mundial dos pesos pesados no Japão. A primeira aconteceu em 1º de setembro de 1973, quando George Foreman derrotou José Roman por nocaute no primeiro episódio. Durante o primeiro assalto, Tubbs teve a oportunidade de trocar golpes com Tyson, mitigando os ataques do campeão com jabs e combinações rápidas. When he lost to Witherspoon, the only defeat. No entanto, ele mantinha uma postura flácida, onde raramente se movia enquanto lutava. A 2ª rodada teve um início tão lento quanto a primeira, mas explodiria assim que Tyson começasse a exercer maior pressão sobre um rígido Tubbs que, sem saber, estava perto de se quebrar. It's going to be the stalking routine as always with Mike Tyson. Success with a jab, a very smart jab. He's pulling it. Os golpes do desafiante não tiveram potência suficiente para deter o campeão. E Tyson viu a oportunidade perfeita para atacar o corpo espesso de Tubbs. Watch him bringing that area, bringing the uppercut there. I was a big fan of Tubbs when he was an amateur. He was the... Uma e outra vez, ele lançava ganchos no estômago. Pretty accurate. Destroyer has got to work on this fellow all the time because it may not be one punch that would do it. Quando o assalto chegava ao fim, o efeito de todos esses golpes começou a se manifestar. Tyson pegou Tubbs contra as cordas, afundando-o em uma sucessão de ganchos diretos em seu abdômen. Tentando se manter à altura, executando uma combinação fraca de golpes, em pleno intercâmbio abriu sua guarda e ficou totalmente exposto à fúria de Iron Mike. Tubbs foi pego por um gancho de esquerda que atingiu seu olho direito, fazendo-o cambalear em suas pobres tentativas de caminhar. Depois de dar alguns giros, acabou caindo de costas imóvel no chão. Arthur Mercante fez a contagem de segurança, mas era claro pelo sangue do corte de Tubbs, tingindo o azul claro da lona que ele não tinha mais nada a oferecer. Mick foi declarado vencedor da luta por nocaute técnico aos 2 minutos e 54 segundos do segundo episódio. Mike Tyson versus Lennox Lewis. Com a chegada do novo milênio, novamente se levantou a possibilidade de que Iron Mike não fosse tão letal como nos anos 80 ou 90. Com a intenção de incomodar todos os seus detratores, em 8 de junho de 2002, no ringue da Pyramid de Memphis, Tennessee teve a coragem de tentar provar que ainda abrigava o poder que o fez o campeão dos pesos pesados, mais jovem da história em seus punhos capazes, agora sendo o desafiante, já que a luta seria a primeira defesa de Lewis do título mundial dos pesos pesados, do Conselho Mundial de Boxe, da Federação Internacional de Boxe e da revista The Ring. O confronto começou muito antes de entrar no ringue, quando, durante a coletiva de imprensa de 22 de janeiro do mesmo ano, ocorreu uma briga entre ambos os lutadores,
suas equipes e autoridades, que terminaria com o presidente do Conselho Mundial de Boxe, José Sulaiman, inconsciente. Era um cenário estranho, onde Lewis era o favorito nas apostas de 2-1, mas isso apenas motivou a besta dentro de Mike a mostrar que ainda podia ser campeão. Uma vez no ringue, o único público importunado foi aquele que confiava nas habilidades de Tyson para silenciar todos aqueles que blasfemavam seu nome. Em termos gerais, a luta pode ser definida como uma dominação, pois Lewis serviu como o carrasco de Tyson naquela noite na pirâmide. Tyson sofreu cortes em ambos os olhos, enquanto os duros ataques de Lennox ao seu rosto transformaram seu nariz em uma fonte de sangue. Trying to figure out a way. Lennox Lewis is just moving around the ring and do whatever he wants. He is a dangerous puncher. Lewis leads on Tyson. Connect with a right hand. A luta tão esperada, que estava em gestação há anos, revelou-se um desajuste completo quando chegou ao fim no meio do 8º assalto. Tyson havia sido pego por uma série de ganchos poderosos, tão fortes que o fizeram cair no chão depois de sofrer um direto avassalador no queixo. He's doing a good job. He's got heart. You can't take that from him. Right hand from Lewis. Restavam apenas 35 segundos para o final do round, mas Tyson tinha poucas intenções de voltar à luta. Com a contagem do árbitro, Eddie Cotton, a vitória de Lewis por nocaute tornou-se oficial. Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Você não terá pensado que eu encerraria esta compilação com uma derrota contundente para Iron Mike. Melhor revivamos o que possivelmente não foi o seu nocaute mais rápido, ou melhor, mas sim o mais satisfatório de sua carreira profissional. Em 16 de outubro de 1987, Tyson vingou-se de Tyrell Biggs ao destruí-lo no ringue do Convention Hall de Atlantic City, em Nova Jersey. Tyson e Biggs se conheciam há anos, quando o jovem Mike mantinha viva a esperança de representar seu país nas Olimpíadas. Devido à sua estatura, a equipe olímpica não acreditou nas habilidades da jovem máquina de nocautes para trazer a medalha de ouro para casa, o que fez com que Biggs fosse o escolhido. A rivalidade entre os dois lutadores começou depois que, no aeroporto, diante da imprensa, civis e o restante da equipe, Biggs humilhou Tyson ao zombar do fato de que ele não seria um dos pugilistas olímpicos da edição. Assim, pacientemente, Tyson treinou para se tornar a fera que provaria não apenas que tinha tudo e mais um pouco para representar seu país, mas também para vencer um medalhista olímpico do calibre de Tyrell Biggs. De volta ao ringue, ambos entraram invictos. O histórico de Tyson era de 31 vitórias, 27 delas por nocaute, e o de Biggs permanecia em 15 vitórias, conseguindo 10 delas por nocaute. Esta foi a primeira defesa de Tyson do título dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, a terceira do título dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e a quarta do título dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Tyson não apenas sentia que a medalha de Biggs deveria ter sido sua. Agora havia o risco real de que o mesmo homem roubasse os títulos pelos quais ele havia trabalhado tão duro depois de lhe ser negada a oportunidade de sua vida. Claro que ele transformaria o ringue de luta em uma caçada. Após o som do sino inicial, e quase imediatamente, os duros punhos de Tyson começaram a pousar na mandíbula de Biggs, um após o outro. Tyrell Biggs, good lateral movement. Those hands should be up a little higher because, again, the hands... Os ganchos de esquerda do campeão pareciam cair sobre o desafiante de todos os lados. E Tyson os lançava como se estivesse em um treino de rebatida, segundo os elogios da imprensa esportiva da época. Durante 6 assaltos, Biggs, o campeão olímpico dos pesos pesados de 1984, não teve outra opção senão absorver os duros golpes que Mike desferia sobre ele. 5 years ago, but he really bothered me. There's the hook again because his hands are down. Mistake. That's something you pointed out.
before the fight. This is a good education for the public because the fans at home because they're seeing. No 7º episódio, o inevitável aconteceu. Biggs tinha tido o bastante. A tão esperada vitória chegou para Tyson aos 2 minutos e 59 segundos, quando um gancho de esquerda enviou Biggs voando em direção ao seu corner, onde seu corpo bateu na lona com os pés para o ar. And there's a right hand that just caught Biggs off balance. But he didn't put him away. The elbow. He is gone right now. He has and 10 seconds to go in a round. There's a left hand. Tyson não apenas alcançou sua vitória profissional número 32 naquela noite, mas também sua vingança pessoal naquela que poderia ter sido a luta mais significativa de sua vida. O ano é 1991, e Mike Tyson já se tornará uma lenda viva em apenas 6 anos desde sua estreia no boxe profissional. No entanto, quando o mundo soube que seu próximo grande oponente não era ninguém menos que Donovan Ruddock, temeu-se pelo reinado do jovem monarca que lutava pela oportunidade de recuperar sua coroa. Com um pouco mais de experiência e proporções maiores, o canadense poderia frear o ímpeto que catapultava Tyson para a glória. Bem-vindo! No vídeo de hoje trago a você a primeira parte de um confronto esportivo sem precedentes. O que acontece quando você deixa 2 armas mortais à própria sorte em terra de ninguém? Descubra assistindo a este vídeo até o final. Nunca antes uma luta eliminatória peso pesado foi vivenciada assim, poderia afirmar qualquer um que teve a sorte de testemunhar esse embate ao vivo. Em 18 de março de 91, no ringue do Mirage Hotel e Cassino de Las Vegas, Nevada, testou-se o melhor dos melhores como futuros desafiantes ao título. Tyson entrou na luta como desafiante número 1 do Conselho Mundial de Boxe, da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. Seu recorde profissional era de 39 vitórias, reivindicando 35 delas pelo brutal nocaute, e uma derrota que quebrava o mito da invencibilidade, mas não necessariamente o posicionava como um oponente confortável no ringue. Ruddock entrou na luta como desafiante peso pesado número 2 das mesmas organizações. Com um recorde profissional de 25 vitórias, conquistando 18 por nocaute, uma derrota e um empate, parecia estar pronto para assumir a posição que os duros golpes de Tyson já haviam reivindicado antes. Acompanhados do mítico Richard Steele no ringue, a luta teve seu aguardado início. Tyson saiu de seu canto com a agressividade que o caracterizava, mas, para variar, encontrou a mesma atitude por parte de seu adversário. Não demorou muito para que Ruddock sofresse um tropeço que colocava Tyson à frente. Cheio de confiança, sem se importar com as diferenças físicas, Mike continuou atacando Donovan, trabalhando sua vitória desde o primeiro segundo. No final do assalto, a luta já se transformará em uma troca de golpes próxima, onde Tyson ditava o ritmo. Com essa abertura, a pergunta de quanto tempo levaria para o grande Iron Mike derrubar o gigante canadense pairava no ar. O segundo episódio se abriu e, rapidamente, a dúvida que permeava a mente de grande parte da audiência naquela noite foi dissipada. Um poderoso golpe de esquerda de Tyson foi a razão pela qual Ruddock caiu ao chão. Levantando-se imediatamente, era evidente que nem mesmo ele podia acreditar no que havia acontecido. Após receber a contagem regulamentar até 8 por Steele, a luta recomeçou. Tyson, agora com a confiança do ocorrido, tornou-se uma besta que Donovan mal conseguia suportar. Com agarrões, ganhou tanto tempo quanto pôde para evitar que sua trágica queda tivesse uma sequela. De volta para o terceiro round, era indiscutível que Tyson ditava o ritmo da luta enquanto Ruddock tentava acompanhá-lo. Mike lutava no modo especialista, e quem ameaçava tirar sua posição no ranking havia mudado para o modo de sobrevivência. Mas, quando você não é capaz de se defender dos impiedosos socos de Tyson, o cenário não pode ser mais sombrio. Eventualmente, a sádica ofensiva de Tyson teve efeito,
e a sequela mais esperada naquele momento causou comoção na audiência. Donovan Ruddock havia caído pela segunda vez. Novamente, um violento golpe de esquerda de Tyson obrigou o gigante canadense a fazer uma pausa. Seu rosto era poesia, deixou-o atônito. Na contagem de 4 já estava de pé e, felizmente, na contagem de 8, quando estava pronto para retornar à luta, o sino anunciou o final do round. Agora, Ruddock estava em sérios apuros. Tyson forçou Ruddock a receber uma dose maior de seus impiedosos golpes, mal iniciando o quarto assalto. Sabia que derrubar um gigante exigiria mais esforço do que vinha fazendo, mas isso não era um problema para um lutador com seu desempenho no ringue. Mike Tyson having his way with the right groan. That body shot sounded like he hit a drum. Again, the crowd groaned. Relentless attack by Tyson. Focado apenas em conseguir sua vitória, desferiu golpes contundentes no corpo de um Donovan que parecia estar exausto, enquanto ele usava sua boa coordenação de pés para evitar a grande maioria dos contra-ataques. Esta situação criou uma nova dúvida na audiência, em todos se perguntavam quanto tempo mais o gigante canadense resistiria enfrentando Tyson. Tyson se tornará um verdadeiro predador quando o quinto episódio começou. Para Donovan, a luta agora era uma corrida de resistência. Sem grandes tentativas de ataque, ele estava submisso a absorver os corajosos golpes que Tyson desferia quase sem oposição em seu corpo. Estaria ele esperando que o campeão mais jovem peso pesado da história se esgotasse para iniciar uma nova fase de sua estratégia? Se assim fosse, dava a sensação de que o plano não estava saindo como ele o havia estruturado em sua mente. O corpo de Ruddock chocou-se contra as cordas assim que começou o sexto round. Com Tyson avançando como um tanque de guerra, era evidente que o gigante canadense se sentia intimidado por seu adversário. Por segundos, tentava manter a besta à distância esticando seu punho esquerdo. No entanto, Tyson era um mestre em encaixar seus ataques, não importando quão longe ou alto estivesse seu objetivo. Donovan continuava tentando ganhar tempo nos agarrões, mas, mesmo neles, Mike encontrava a maneira de conectar seus impertinentes punhos ao seu corpo. Tyson way ahead, 50 to 43 on 5. These wild punches by Ruddock. Ruddock's throwing some hard leather from time to time. Only takes one in the... Parecia que a luta a curta ou média distância tinha o mesmo resultado para Ruddock, em ser vítima de um carrasco que subira ao ringue para executá-lo. Com a multidão eufórica, apenas alguns minutos separavam Tyson da vitória. Claro, isso era algo que ambos os lutadores ignoravam. O fator surpresa foi o que fez com que o que estou prestes a relatar fosse vivido com tanta emoção. Enquanto todos ouviam o sino que dava início ao sétimo assalto, Tyson pareceu ter ouvido a caça da cabeça. Ruddock continuava tentando ganhar tempo e reduzir as chances de ataque de Tyson com agarrões, mas essa não é uma estratégia que se pode sustentar durante uma luta de 12 rounds programados. Com Steele colocando distância entre eles, a janela de possibilidades de Tyson se abria cada vez mais. Com ela, sua ofensiva crescia, e a pressão que ele exercia sobre o volumoso corpo do gigante canadense também aumentava. Um bom golpe após cada agarrão era suficiente para continuar enfraquecendo um Ruddock que só dava chutes de afogado. Quando ficou posicionado contra as cordas, finalmente chegou seu ponto de não retorno. Steele afastou os lutadores pela última vez, mas a guarda de Donovan não se ergueu rápido o suficiente para o que se seguiu. Tyson, cansado de brincar com sua presa, decidiu transformar o ringue de luta na cena de um massacre ao executar uma violenta combinação de golpes que fez a cabeça do gigante canadense balançar de um lado para o outro. Retrocedendo, Ruddock não tinha força suficiente para levantar os punhos e se proteger da magistral ofensiva que Tyson demonstrou após 6 duros rounds trabalhando para chegar a esse ponto. Por isso, Richard Steele decidiu separar os lutadores uma última vez e verificar o que todos já sabiam: Donovan Ruddock estava acabado.
Entre abraços com sua equipe, Mike Tyson celebrou esta importante vitória em sua carreira por nocaute técnico contra o lutador que representava a maior ameaça para sua classificação. Mike Tyson acumulou um monte de corpos em sua carreira profissional no boxe, lutando contra lutadores que quase duplicavam suas medidas. Ele nunca sentiu medo ou se deixou intimidar pelas palavras daqueles pugilistas que sabem atacar em entrevistas coletivas, mas não conseguem cumprir suas ameaças uma vez que entram no ringue honrado de luta. O que aconteceu no dia em que esses dois perfis se encontraram? Bem-vindo! No vídeo de hoje falarei sobre a luta em que Iron Mike teve que enfrentar o gordo mais arrogante de toda a sua carreira, e sobreviveu para contar a história. Demonstrando mais uma vez que os golpes têm a última palavra na nobre arte dos punhos, este é o encontro entre Mike Tyson e Brian Nielsen, do qual todos estavam falando em 2001. Espero que esteja confortável, porque essa batalha está prestes a começar. Nascido em 1º de abril de 65, Brian Nielsen é hoje um boxeador profissional dinamarquês bem lembrado. Provavelmente, seus momentos de maior glória foram vividos antes de subir ao ringue para enfrentar Iron Mike. De 96 a 99, ele deteve o título pesado da IBO. Nielsen defendeu seu título com sucesso 5 vezes, inclusive contra o lendário Larry Holmes e o quase imparável Phil Jackson, estabelecendo o segundo maior número de defesas, ficando atrás apenas de Vladimir Klitschko. Ele não era necessariamente um oponente com quem você gostaria de lutar. Em um ponto, ele igualou o recorde de Rocky Marciano de 49 vitórias consecutivas sem derrotas. Com Tyson chegando ao final da segunda década de sua carreira profissional, as opiniões sobre o que aconteceria quando ele entrasse no ringue para enfrentar Nielsen estavam mais do que divididas. Sob essa incerteza, ambos os lutadores entraram no ringue do parque em Copenhague, Dinamarca, em 13 de outubro de 2001. Steve Somoger era o homem encarregado de garantir uma luta justa, enquanto o olhar crítico de Arki Meronen, Daniel Van de Viele e Marty Denkin deveria apontar um vencedor no final das 10 rodadas programadas, se a força de seus punhos não fosse suficiente para reivindicar a vitória. Com 62 vitórias, alcançando 40... Depois do som do sino, o gigante dinamarquês continuava se movendo de um lado para o outro, procurando algum ponto de estabilidade. Chegando ao seu canto, ele caiu de joelhos e, ao tentar se levantar, caiu sentado. Os punhos. Tentando ganhar algum tempo, Nielsen começou a se metade dos episódios programados. Quanto tempo ele poderia comprar dessa maneira tão covarde? Right there, that he countered with a big right, heavy right hand. The crowd hoping for a miracle here. No início do 6º round, dar de um sono reparador, mas o mesmo não se podia dizer de Nielsen. Ao longo de 6 rounds difíceis, o dinamarquês arrogante era quem havia vivido a parte amarga do encontro. Quando o sino chamou os lutadores para o início do 7º episódio, infelizmente, ele provou não ser um deles. Se você chegou até aqui, agradeço. Se gostou da história, lembre-se de que não há melhor maneira de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você conhece outra das últimas lutas de Tyson que também mereça seu acompanhamento? A altura de Tyson foi vista como sua fraqueza mesmo antes de sua transição para o boxe profissional. Quando este enorme e assustador oponente tentou zombar de suas medidas, Tyson respondeu como um verdadeiro cavalheiro, garantindo que não seria um problema uma vez que subissem ao ringue. Bem-vindo! No vídeo de hoje, eu vou te levar comigo para atravessar o capítulo da história dourada do pugilismo onde Mike Tyson usou o que muitos consideravam uma desvantagem para destruir um verdadeiro gigante no ringue. E espero que esteja confortável, porque esta nova aventura começa aqui. Embora hoje em dia a figura do lutador peso pesado ideal tenha evoluído para se posicionar abaixo do padrão de Tyson Fury, por exemplo, nos tempos de Iron Mike, a semente já havia sido plantada de que a altura de um pugilista deveria ser um aspecto notável, se esperavam que fosse intimidante no ringue. Depois de ser rejeitado pela equipe olímpica por suas medidas, Tyson decidiu transformar o que muitos apontavam como a sua fraqueza em sua arma mais forte para começar a lutar contra adversários mais altos que ele, mesmo antes de se tornar o campeão mais jovem da história. Provavelmente, você se lembra de como Tyson dominou Sammy Scaff, David Jacó, ou o imponente cubano José Ribalta. O que na época habilidades para enfrentar aqueles que representassem uma ameaça real em seu caminho para a glória. E assim chegamos a Frank Bruno.
Olhá-lo dava a sensação de estar testemunhando uma montanha gigante composta por músculos que criavam um ambiente perfeito para desencadear a violência. Seus quase 2 metros de altura realmente o tornavam um lutador intimidante. Muitos de seus rivais sentiam a derrota apenas ao vê-lo subir ao ringue. Mas sua aparência não era a pior parte da experiência de ser seu rival. Seu poder de soco era suficientemente letal para nocautear pugilistas semelhantes a ele. Antes de seu encontro com Tyson, Bruno lutou pelo cinturão da Associação Mundial de Boxe em 86, onde foi destruído e nocauteado por Tim Witherspoon. Top of the head, the left hook. He's starting to go to pieces in the corner, and he's breaking up a bit now. He's hitting him on. He's a good start, Bruno. Were you concerned about that? I can come back. I'm a great champion. Este revés em sua disciplina só o motivou a treinar mais duro, decisão que o levou a colecionar uma excelente sequência de belos nocautes com o objetivo final de conquistar uma nova oportunidade pelo título. O destino, caprichoso por natureza, fez com que os caminhos de Bruno e Tyson se cruzassem em sua juventude. Quando o grande Iron Mike era apenas um aspirante a boxeador, ele se tornaria o rival do homem que mais tarde ousaria roubar os títulos que as diferentes associações lhe confeririam. Pois, no ringue do Hilton Center em Las Vegas, Nevada, Tyson teve que defender seu título mundial peso pesado da revista The Ring pela primeira vez, pela 5ª vez o título da Federação Internacional de Boxe, pela 7ª vez o título da Associação Mundial de Boxe e pela 8ª vez o título do Conselho Mundial de Boxe. 25 de fevereiro de 89 não era simplesmente apenas mais uma luta na jornada disciplinar de nenhum desses lutadores. O que era a segunda chance de alcançar a glória para Bruno, era a oportunidade de Tyson mostrar a um velho rival o nível que ele havia desenvolvido. Assim, sob a supervisão de Richard Steele, ambos entraram no horado ringue de luta para acertar as contas do passado. O gancho esquerdo de Bruno pretendia quebrar o gelo, mas apenas desencadeou a ofensiva destemida de Tyson que, após uma breve troca de golpes, o enviou à lona segundos depois de iniciada a luta. Ao se levantar e continuar a luta, ficou evidente que o objetivo principal dos ataques de Bruno era a cabeça de Tyson. No meio dos clinches, Bruno encontrava uma maneira de encaixar seu punho direito e fazê-lo colidir contra a única coisa que o separava do título mundial, seu antigo rival. Lutando no limite, ele recebeu um aviso claro de Steele quando empurrou Tyson de costas contra as cordas e desferiu um golpe polêmico na parte de trás de sua cabeça. Solid left and a right by Tyson, and now Bruno Rabbit. And again is a smart tactic. Parecia disposto a fazer de tudo pela coroa. E isso só deixava Tyson em um ambiente de grande perigo. Tyson trabalhou sua vitória com ataques ao corpo. De acordo com sua experiência, esta era a melhor estratégia para enfraquecer seu oponente por dentro. Às vezes, Bruno agia desonestamente enquanto segurava a cabeça de Mike Tyson. Seu estilo de luta, muito no limite, dava a sensação de que ele estava driblando as regras. Cada vez que Steele colocava alguma distância entre eles, Bruno não tinha mais do que sua defesa instável para deter os ataques de um Tyson que lutava muito bem a curta e média distância. Por isso, ele sabia que tinha que fazer o que fosse necessário para reduzir as chances de o grande Iron Mike pegá-lo. Bruno's a tall guy. The body shots will do some damage. Bring those with it. Right hand by Tyson landed flush on the jaw. Se você é um lutador que não treinou sua resistência, picos de adrenalina podem causar quedas prejudiciais de energia. Precisamente, o cenário anterior foi o que Bruno começou a experimentar durante o terceiro round. Com os duros socos de Tyson atingindo seu corpo com cada vez mais frequência, ele não podia se dar ao luxo de baixar o nível de sua ofensiva. Mas, no outro canto, a estratégia de Mike estava sendo beneficiada pelo esgotamento de um gigante que não parecia durar muito mais. Os comentaristas acusavam Tyson de não ter a mesma fluidez que durante suas lutas anteriores, mas ele sabia que nem todos os rivais podem ser derrotados com o mesmo estilo de luta. Gota a gota,
Os socos de Iron Mike estavam quebrando a rocha que representava Bruno em seu caminho para uma nova vitória. Para o quarto round, Bruno começou a dar chutes para não se afogar no imenso mar que representava o espírito de guerra de Mike diante do seu, que já começava a ser expulso de seu corpo trêmulo. Tyson recebia cada vez menos golpes, e mais fracos, durante os clinches que Bruno provocava. Isso lhe dava sinais de que seu oponente não mantinha a energia com a qual começou a luta. Em sua mente, era o momento perfeito para trazer a artilharia pesada para o campo de batalha. Desde o primeiro segundo do quinto episódio, Bruno foi ao corpo de Tyson apenas para ser empurrado, colocado contra as cordas e alvo de alguns socos. A mensagem que Mike enviou foi clara: e eu subi aqui para lutar. Seu estilo de luta agora era belicoso, e ele não iria encapsulá-lo apenas porque seu oponente não estava à altura. Ter mais da metade dos rounds pela frente e entrar no modo de sobrevivência cria o risco de perder a luta, mas Bruno parecia ignorar esse fato. Embora ele tenha conseguido frustrar os primeiros rounds para Tyson, agora parecia que ele apenas queria se testar para ver quanto da pressão poderia suportar antes de quebrar. Tomando seu tempo, Mike demonstrou sua grandeza ao executar uma combinação de golpes que criou o cenário perfeito para o desfecho menos esperado da noite. Deixando de lado sua intenção de enfraquecer Bruno com golpes ao corpo, Tyson foi direto para a cabeça e fez a gigantesca montanha de músculos tremer. Dançando no ringue, Bruno ficou contra as cordas à mercê da misericórdia de Tyson. Seu enorme corpo foi submetido a absorver os golpes de um campeão que fazia justiça aos seus títulos. Faltavam apenas 10 segundos para sobreviver, mas Steel percebeu que Bruno era incapaz de se defender. Tyson havia nocauteado seu guerreiro interno, e tudo o que restava do enorme lutadora era um casulo vazio que se mantinha de pé por inércia. Assim, a 5 segundos de encerrar o episódio, o grande Iron Mike defendeu seus títulos com sucesso mais uma vez ao ser declarado vencedor por nocaute técnico. A rivalidade entre Bruno e Tyson continuou por anos. Mais uma vez, os caprichos do destino os obrigaram a subir ao horado ringue de boxe para medir forças em 96. Com mais experiência e maturidade, Bruno lutou para ser o vencedor do ringue. O que aconteceu? Essa história pertence a outro capítulo. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Se você gostou dessa viagem ao passado, lembro que não há melhor maneira de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Agora que confirmamos que a estratégia de Tyson de atacar os corpos de seus oponentes mais altos e corpulentos foi um sucesso ao longo dos anos, você realmente acha que alguns centímetros a mais fazem a diferença? Aguardo seus comentários.